cidade havia vinhedos, que era simplesmente a produção socioeconômica para poder produzir rendimento aos habitantes da cidade de Filadélfia. No ano 17 depois de Cristo, a história vai declarar da igreja que a cidade de Filadélfia vai receber um grande terremoto. A cidade de Filadélfia vai ser devastada pelo fenômeno da natureza. O terremoto, somos sabedores que é o fenômeno da natureza, aonde vai nos falar a respeito das placas tectônicas, onde se movimenta embaixo da terra, da crosta terrestre, fazendo então os terremotos. A história bíblica e também o contexto apresentado vai nos mostrar que agora a igreja de Filadélfia está recebendo o terremoto, mas tem um porém. O próprio Cristo vai falar a respeito dessa igreja, vai endereçar a carta dizendo ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Alguém chegou para mim e perguntou: quem é que vai subir? Aquele que canta mais? Eu disse não. Aquele que prega mais? Eu disse também não. Aquele que ora mais? Eu disse também não. Quem é que vai subir ao céu? É o que Cristo vai declarar aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A igreja do arrebatamento é uma igreja balizada pela palavra, é uma igreja fundada na palavra, é uma igreja que ama a palavra. O terremoto pode destruir a casa, mas não vai destruir a fé que existe no povo de Filadélfia. A igreja fora filipendiada simplesmente na sua arquitetura, mas não vai perder a essência de adoradores. O problema da nossa geração do século 21 é uma geração que tem estereótipo de Filadélfia, mas o coração é de Laodiceia. O coração de Laodiceia, que ama os prazeres terrenos, que ama o ouro, que ama o colírio, mas não quer saber da presença do Senhor. É uma igreja que alugou um terreninho, construiu a igreja e colocou Cristo para o lado de fora do culto, e Cristo está do lado de fora batendo, dizendo: aquele que abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Nós usamos de certa forma esse texto de Apocalipse 3:20 para aquele que está desviado, mas na verdade Cristo está falando com uma igreja que está fundada, uma igreja balizada, porque segundo o contexto geográfico da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, essa cidade era conhecida também turisticamente por uma simplesmente fonte, aonde nessa fonte se desaguava cerca de 2 tipos de água, uma água quente e outra água fria. E pelo contexto geográfico nós vamos saber que agora nesta fonte todos os viajantes que passavam bebiam dessa água, e quando bebiam dessa água dava náuseas e eles começaram a vomitar devido à viagem longa. Por quê? Quem é turista não conhece a fonte. Tem muito crente turista por aí, uma hora dá glória, outra hora fala palavrão, outra hora adora, outra hora fala palavra de baixo calão. Mas deixa eu te falar uma coisa: Filadélfia que vai subir não se corrompe com o mundo presente. Filadélfia que vai ser arrebatada não se corrompe com a igreja chamada Laodiceia. A fonte pode ter 2 águas sim, a morna e também a quente e a morna, a quente e a fria formando a morna. Mas tem um porém: o próprio Deus: vomitar-te-ei da minha boca, ele declarou na carta a Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia, o próprio Cristo vai declarar a respeito da verdade, dizendo: porquanto guardaste a minha palavra. A palavra é o instrumento de Deus para a edificação do seu povo. A palavra nada mais é do que a base de exortação, edificação e consolação. A palavra é tão importante que o próprio Deus declarou a Josué no capítulo 1, versículo 8: não te abates do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, porque se fizerdes conforme tudo que nele está escrito, lhe serás próspero em todo o teu caminho. Salmos 1, verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quem ama a palavra? Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso de número 9, o salmista vai declarar: como jovem purificará o teu caminho. Embaixo está escrito: observando a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 89, o salmista vai declarar: Senhor, a tua palavra está firmada no céu para sempre. O profeta Oséias vai exortar a nação inteira dizendo, Oséias 4:6: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O dono da igreja, Jesus Cristo, vai declarar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 29, declarando: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 24, 35: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, só quem ama a Bíblia, capítulo 5, versículo 39, Jesus vai declarar: examinais as Escrituras, cuidar nelas ter vida eterna, porque delas testifica de mim. João capítulo 17, versículo 17, a oração sacerdotal de Jesus pelos discípulos presentes, por ele mesmo e pelos novos crentes que aqui estão: santifica-os a verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo a epístola do apóstolo Paulo, pastoral a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai declarar da seguinte maneira: toda escritura é divinamente apta, poderosa para redarguir e instruir em toda a justiça. A Bíblia vai declarar em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, o escritor aos Hebreus vai declarar: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer outra espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Isso aqui é para dar glória a Deus comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, para a igreja do arrebatamento: mas aquele que perseverar e guardar a minha palavra, eu também guardarei de toda a tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só quem é de Bíblia, quase às 3 horas da madrugada, só quem é de Bíblia levanta a mão para adorar. Filadélfia, a palavra tem poder. Filadélfia!